Se você é como eu, vai adorar marchar por pontes em perfeita harmonia rítmica com dezenas de seus amigos. Definitivamente não há desvantagens em centenas de botas pisando repetidamente em uma passarela elevada. Exceto talvez a possibilidade de uma falha estrutural completa da ponte e você despencar e morrer. Isso realmente já aconteceu. E o exército britânico é até proibido de marchar em sincronia sobre pontes hoje em dia. Mas qual é a ciência por trás dessa ameaça de passos sincronizados? E qual é a força destrutiva máxima ao induzir ressonância estrutural? Vamos descobrir. Eu sou o Stu, e este é o Debunked, onde diferenciamos verdades de mitos e fatos de equívocos. Como qualquer outra estrutura, pontes estão sujeitas às mesmas forças destrutivas da guerra e da violência, dos elementos, da má construção e do bom e velho tempo. No entanto, uma das causas menos conhecidas de falha em pontes seria a ressonância, na qual vibrações bem sincronizadas de alguma forma conseguem fazer pontes enormes desabarem. Praticamente todo objeto, desde uma plataforma de petróleo até uma gelatina em um prato, tem sua própria velocidade preferida de oscilação. Nurse, cancel my 1 o'clock. Se você o perturbar e deixá-lo se mover livremente, essa será a velocidade na qual ele irá vibrar naturalmente. E isso é chamado de sua frequência natural ou de ressonância. Um diapasão é uma ilustração perfeita disso. Bata nele e ele soa sempre no mesmo tom, sua frequência natural, toda vez, não importa o quão forte você bata. Bata mais forte e ele soa mais alto, mas sempre na mesma frequência. Um exemplo simples é empurrar alguém em um balanço, seja criança ou adulto, sem julgamentos. Para balançarem direito, é preciso empurrar na hora certa, quando voltam. Assim, sua energia é transferida perfeitamente. Se errar o tempo, o balanço perde o embalo, e isso não é divertido. Isso é ressonância, em resumo. Fisicamente, o balanço é só um pêndulo. A frequência natural depende do comprimento da corrente e da altura do empurrão. Nesse cenário, uma força externa, nosso personagem de palito, empurra um objeto, uma ponte, num ritmo significativamente mais rápido ou fora de sincronia com a frequência natural da ponte. Alguns dos passos do palito vão empurrar para baixo no mesmo ritmo em que a ponte desce. Isso vai acelerar naturalmente o movimento da ponte. Mas alguns dos passos dele vão empurrar a ponte para baixo enquanto ela está subindo. Isso naturalmente desacelera o movimento da ponte. Isso resulta em apenas uma pequena amplitude de movimento da ponte no geral. Alternativamente, se Stick der passos continuamente em um ritmo mais lento, um que seja menor do que sua frequência natural, então a ponte tem tempo para se estabilizar entre os passos. A energia de cada passo simplesmente se dissipa com segurança na estrutura. A ponte pode balançar um pouco, mas o movimento nunca se acumula. No entanto, se Stick der passos continuamente no mesmo ritmo da frequência natural da ponte, ou seja, ele pisa para baixo enquanto a ponte desce e levanta os pés quando a ponte volta para cima. Pela própria tensão, então temos ressonância. Combinar a frequência natural de um objeto é exatamente como alguns cantores conseguem quebrar taças de vinho. Isso é algo que abordamos em um vídeo anterior. Ao combinar o tom de voz com a frequência natural da taça, as ondas sonoras literalmente empurram a lateral da taça exatamente na mesma frequência em que ela naturalmente vibra. Isso contribui com energia para a vibração e com intensidade suficiente, a voz de um cantor pode fazer a taça vibrar além dos limites de resistência do seu material. Enquanto a ressonância muitas vezes é intencional e desejável, como em instrumentos musicais e mecanismos de marcação do tempo em relógios, o oposto é verdadeiro na arquitetura. Acontece que vibrações fortes passando por grandes edifícios podem realmente causar danos significativos e, nos cenários mais extremos, levar à falha estrutural completa e ao colapso. O exemplo mais óbvio disso seria a força tremenda dos terremotos. Mas, com o poder da ressonância, certas estruturas podem ser abaladas com muito menos energia.
Em 2011, um shopping center de 39 andares teve que ser completamente evacuado na capital sul-coreana, Seul, quando todo o prédio começou a tremer vigorosamente, fazendo com que um grande número de pessoas fugisse em pânico. Após uma investigação, foi determinado que as vibrações poderosas foram geradas pelos movimentos rítmicos de apenas 23 pessoas em uma aula de Taibo que estavam se exercitando em uníssono no 12º andar. Como se vê, desastres de ressonância têm longa história e pontes são especialmente vulneráveis. Uma lição crucial a ser aprendida aqui é que construir as coisas corretamente da primeira vez é importante. Lá em 1831, um regimento com mais de 70 soldados britânicos se viu atravessando uma das primeiras pontes suspensas da Europa, com cerca de 44 metros ou aproximadamente 140 pés. Enquanto os soldados marchavam sobre a ponte em formação cerrada, eles teriam começado a sentir vibrações se formando no ritmo de seus passos, que continuaram a se intensificar à medida que avançavam pela ponte. Quando os primeiros soldados da frente chegaram ao outro lado, um barulho descrito como tiros começou a vir da extremidade oposta da ponte. Uma grande coluna de ferro onde a marcha começou cedeu, e um dos cantos da ponte desabou. Dezenas de soldados na parte de trás do regimento caíram de mais de 5 metros, cerca de 17 pés no rio, junto com a ponte desmoronando, muitos deles sendo lançados contra os corrimãos e correntes que antes sustentavam a estrutura. O rio tinha só 60 centímetros de profundidade na época, então ninguém morreu, mas muitos ficaram gravemente feridos. Uma investigação subsequente atribuiu a falha parcialmente à construção defeituosa, mas concluiu que as vibrações ressonantes induzidas pelos soldados marchando aceleraram enormemente a queda da ponte. A vibração causada na ponte pelo passo simultâneo dos homens deve ter produzido um esforço extra de cerca de 30 toneladas. O peso dos soldados sozinho era de apenas 4,8 toneladas. Mas marchar em compasso fez com que toda a ponte entrasse em ressonância, gerando mais 30 toneladas de força no ponto mais fraco da ponte. Isso é mais de 6 vezes o peso dos soldados. Após o colapso, o exército britânico ordenou que, a partir de então, os soldados deveriam quebrar o passo ao atravessar pontes para evitar novos desastres. Logo, essa orientação passou a ser geral para as forças armadas de diversos países. E embora nunca saberemos quantas catástrofes em potencial isso evitou, infelizmente, também não era uma garantia total de segurança. Quase exatamente. 19 anos depois, um grande batalhão de 483 soldados seguiu a orientação de quebrar o passo e atravessar uma ponte suspensa na França. No entanto, devido a uma tempestade, a ponte já balançava violentamente com o vento. Quando isso acontece, cada soldado na ponte é forçado a reagir ao movimento da ponte ao mesmo tempo. E essa sincronização involuntária é por si só uma forma de ressonância. As reações coletivas de quase 500 soldados na ponte já oscilante adicionaram ainda mais energia às oscilações existentes. À medida que a vibração aumentava, por fim, os suportes da ponte falharam e o tabuleiro caiu, lançando centenas de soldados no rio, levando à morte de 226 deles. De forma semelhante, embora menos dramaticamente, outro exemplo mais recente envolve a Ponte do Milênio, em Londres, que foi fechada ao público apenas 2 dias após sua inauguração, devido a uma oscilação perceptível. Ao inspecionar a estrutura, descobriu-se que a ressonância era a causa. Como a ponte não foi devidamente reforçada contra movimentos laterais, o balanço natural dos pedestres ao caminhar fez com que a ponte oscilasse de um lado para o outro, o que, por sua vez, forçou as pessoas que atravessavam a ponte a reagirem coletivamente ao movimento todas ao mesmo tempo, novamente fortalecendo o efeito de ressonância. Assim, se uma ponte já estiver vibrando, pessoas podem, sem querer, provocar ressonância, marchando em uníssono ou quebrando o passo. Como a oscilação existente vai provocar movimentos corretivos naturais e simultâneos de todos, fortalecendo as vibrações. Isso foi corrigido com a adição de medidas de amortecimento, incluindo amortecedores sob o tabuleiro. O amortecimento não impede que a ressonância ocorra, mas evita que ela atinja um nível perigoso ao absorver o excesso de energia da oscilação causada pelos pedestres tão rápido quanto ela é adicionada. A ressonância foi apontada como causa de falhas em várias estruturas, como o helicóptero Chinook, que se despedaçou devido à ressonância no solo.
Um dos exemplos mais famosos de forças ressonantes destrutivas acabou sendo, na verdade, algo completamente diferente. Em 1940, a ponte Tacoma Narrows foi inaugurada como a terceira maior ponte pênsil do mundo, com uma extensão de 850 metros, quase 2.800 pés. Antes mesmo de ser totalmente concluída, a ponte ganhou o apelido infame de Galloping Gertie, devido ao considerável movimento de sobe e desce que surgia mesmo com ventos moderados. Em particular, a ponte apresentava uma torção violenta ao longo de sua extensão, com cada lado do tabuleiro subindo e descendo repetidamente. As vibrações continuaram mesmo após a abertura ao público, apesar da adição de várias medidas de amortecimento. No mesmo ano em que foi inaugurada, a ponte foi submetida a ventos fortes de 64 km por hora, cerca de 40 milhas por hora, fazendo com que ela balançasse e torcesse violentamente. A ponte foi fechada para o tráfego e, pouco depois, desabou dramaticamente nas águas abaixo. Por décadas, essas imagens de torção frenética e fracasso monumental foram vistas como exemplo clássico de desastres por ressonância mecânica. No entanto, apesar dos relatos da época atribuírem o destino da ponte à ressonância, investigações mais recentes mudaram completamente essa conclusão. Embora as forças vibratórias realmente tenham sido as culpadas, sua queda não foi causada por ressonância. Mas outro fenômeno da física será abordado no nosso próximo episódio, onde você vai aprender como ele não apenas destrói pontes, mas pode literalmente arrancar as asas de aviões em pleno voo. Assista a um dos nossos outros vídeos que estão na tela agora e a gente se vê na próxima vez.